Glórias ao nome do nosso Deus. Maravilhoso Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco nesta noite. Por isso, Senhor, usa, Senhor, o Teu vaso. Usa, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida do Teu Filho Jesus. E nós queremos Te ouvir. Fala ao nosso coração. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, a palavra está com o pastor Ricardo. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Está feliz com Jesus? Amém? Quero compartilhar algo hoje, algo que Deus queimou muito no meu espírito nessa semana. E eu até coloquei um tema, mapa para o tesouro, né? Por que esse tema, mapa para o tesouro, né? Porque realmente quem se propõe a buscar um tesouro, ele tem que seguir pista. Ele não vai desistir no primeiro obstáculo. Ele vai ter que passar por muitos obstáculos até chegar nesse local. E provavelmente nesse local ele vai ter que cavar, ele vai ter que até que ele consiga encontrar esse tesouro. Amém? E hoje eu quero compartilhar algo que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Irmãos, como é importante você entender isso. Você pode ter certeza, se você entender isso, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra algo para nós muito poderoso mesmo. Amém? Todos acharam? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A mídia, se puder colocar aquela imagem para mim do tabernáculo. Eu quero fazer um pequeno paralelo e eu quero falar hoje sobre oração. Amém? Porque se a palavra de Deus diz que Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, amém? Tem a ver com isso. E no tabernáculo nós temos 3 partes. Nós temos o átrio, que é o lugar do sacrifício, né? Temos o lugar santo e o santo do santo. São 3 partes. Amém? E eu quero fazer um paralelo com o que o apóstolo Paulo, ele diz aqui em Tessalonicenses: espírito, alma e corpo. Porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Quando nós começamos a orar, nós temos dentro disso 3 reinos, vamos colocar assim: o reino da carne, o reino da alma e o reino do espírito. Amém? Guarda isso, que eu vou usar bastante isso. Então, quando eu aceito Jesus e Ele passa a morar dentro de mim, e agora eu sou templo do Espírito Santo, e Ele fica aqui. Ele não tira férias, viu? Não tem feriado. O Espírito Santo, Ele habita dentro de você e Ele não sai mais. Só que Ele anseia em ter um relacionamento com você. E nós nos relacionamos, temos um relacionamento com o Senhor por meio da oração. Amém? Então nós temos que ter uma vida constante de oração. Mas isso é um grande desafio para nós. Por quê? Quando nós começamos a orar, nós começamos no reino da carne. Por quê? Aqui é difícil. Você começa a orar,
barulho te incomoda. Você está começando a orar, daqui a pouco você lembra de uma conta que você está pagando. Daqui a pouco muitos dardos inflamados de acusação. Então o reino da carne aqui é difícil. Por que que no reino da carne é difícil orar? A nossa carne, ela não se converte. A nossa carne odeia as coisas de Deus. Ela odeia orar, odeia louvar, odeia as coisas de Deus. Por isso que a nossa carne, ela vai voltar para o pó. Irmãos, quando você entender que a sua carne, ela tem que obedecer você. Quando o apóstolo Paulo fala que ele subjuga a carne dele, o corpo dele, é isso. É o seguinte: carne, você não quer orar, mas você vai orar. Amém? E nós sabemos que quando eu decido ter um tempo com Deus, eu quero tirar um tempo a sós com o Senhor. Eu quero ter um tempo diferente com o Senhor. Amém? Eu tenho que chegar até nesse local aqui, ó, que é o reino do Espírito. Amém? Corpo, alma e Espírito são as três partes do nosso corpo. E por que eu coloquei, mapa do tesouro? Pode deixar o tabernáculo aqui. Por que eu coloquei esse tema, mapa do tesouro? Porque você tem que enfrentar muitos desafios aqui, ó, no reino da carne, para você vencer a tua carne. Aqui é muito difícil, você tem que gastar muito tempo. E se você tem uma vida constante de oração, de intimidade com o Senhor, você não precisa nem de muito tempo para passar para o próximo estágio, que é a alma. Mas aqui é a parte mais difícil da oração. Aqui nós repetimos muitas coisas, e aqui nós pedimos perdão toda hora pela mesma coisa. Aqui nós nem acreditamos que o sangue realmente nos lavou, e aquele conflito, e mensagem, e te dá vontade de ir no banheiro, te dá sede, te dá sono. É uma luta grande contra a tua carne, e a tua carne, ela vai lutar constantemente, para que você não chegue até aqui. Então quando nós estamos em oração, e eu lembro quando eu me casei, às vezes eu ficava 4 horas, eu sempre gostei muito de orar no prédio da igreja, às vezes ficava 3, 4 horas, às vezes minha mulher falava assim, mas ficou tudo isso orando mesmo, eu vou orar com você, e ela foi, sabe por quê, irmãos? Às vezes para sair desse reino da carne, você leva 30, 40 minutos, 50 minutos, só que muitos param aqui mesmo. Ele não conseguiu romper para o nível de alma e nem para o reino do Espírito. Eu tenho que aprender a esperar em Deus. Quando eu decido, não, eu vou tirar um tempo a sós com Deus, eu quero tirar um tempo de oração, amém, que você tem um caminho para trilhar, amém, você tem que atravessar o átrio, o lugar santo, até o santo do santo, na onde há a presença de Deus, amém. No reino da carne, no nível da tua carne, Deus não fala com você, mas você tem muita influência do diabo, muitos dardos inflamados, amém. No reino da carne aqui, o diabo tem bastante influência. No reino da alma é pouco, e só tem se você permitir. É como você ficasse aqui, ó, atraído, mas aqui você já tem um certo controle. Enquanto você está orando e você ainda está aqui, você ainda tem uma influência muito grande. É uma batalha na mente muito forte, e muitas vezes nem passam desse estágio. E já fiz minha parte com Deus. Meus irmãos, oração vai muito além de coisas repetitivas, além de coisas que de repente nesse reino da carne eu nem acredito tanto. É como se houvesse uma linha invisível entre cada um desses reinos, e às vezes você já está aqui tempo, orando, pedindo perdão, orando até pelo cachorro, papagaio, isso, aquilo, e você está ali já há algum tempo, e às vezes você está beirando esse próximo estágio aqui, e aí te dá uma vontade no banheiro, dá vontade de beber água, dá vontade de comer alguma coisa. Não, só vou comer uma bolachinha, eu já volto. Se você sair, você volta para o zero de novo.
sabe? E às vezes a gente fica nisso e não atravessamos até onde deve ser o alvo, na onde você vai ter comunhão com o Altíssimo. Amém? Então, nós temos um grande desafio e a nossa carne, ela não se converte, que é de matar nossa carne. E agora você tem que ordenar sobre ela. Carne, você não quer orar, mas você vai orar. Você não quer louvar, mas você vai louvar. Amém? É muito importante que, enquanto eu estou nesse reino da carne aqui, enquanto eu estou aqui, os ataques é muito grande, é tudo muito confuso, é muita coisa embaralhada. Você lembra de uma conta que tinha que pagar, e você fica ali, só que você não está vendo, mas você está avançando. Às vezes você já está um tempo aqui, 20 minutos, 30 minutos, parece que nada aconteceu, parece que eu não estou sentindo nada, mas você está avançando. Amém? E continue, e não pare, porque se você parar para fazer qualquer outra coisa, você volta para a estaca zero. Amém? E às vezes nós passamos muito tempo da nossa vida apenas nisso aqui, ó. Nem rompemos para o próximo nível, que é o nível da alma, né? E a alma é mente, vontade, emoção, é o seu psique, né? Então aqui, quando eu consigo romper com a minha carne, e eu chego para esse próximo estágio, aqui, o louvor que eu coloquei aqui, que para mim nem fazia diferença, todo barulho me incomodava. Quando eu passo para o nível da alma, as palavras já começam a ficar menos palavras. O louvor já começa a quebrantar o coração. Aqui as promessas de Deus começam a fazer sentido. Elas começam a tomar forma dentro de você. No nível da carne não. No nível da carne você nem lembra das promessas, de propósito. E você fica ali naquela luta constante. Mas aqui não. Aqui você já não está repetindo as mesmas coisas, as mesmas orações. Aqui você já começa a reconhecer como Deus é bom na sua vida. E o seu desejo aqui é de agradecer ao Senhor. E reconhece como Ele tem sido bom, como Ele tem cuidado de você. Amém? E aqui é um estágio que você não pode ter pressa, você não pode cronometrar, senão você perde. Porque existe um lugar mais profundo, existe um lugar mais íntimo, a qual o Senhor deseja te encontrar. Amém? Porque o Espírito está dentro de você, Ele está lá. É como se Ele estivesse sentadinho, te esperando. Estou aqui, vem até mim, vamos ter um tempo junto. E aqui parece que, no reino da carne, parece que as suas orações não estão sendo ouvidas, só que Deus, Ele está te vendo. Então não pare, porque você está avançando. E quando você chega aqui, no nível da alma, tudo começa a ficar mais agradável, tudo começa a ficar mais, você começa a ver sentido nas coisas de Deus, e você agora começa a ter um tempo gostoso com o Senhor, mas tem muito mais ainda. O Senhor, Ele quer te levar para um nível ainda de muito mais intimidade com o Senhor. Amém? Eu quero compartilhar mais um texto aqui com os irmãos. Deixa eu abrir aqui. Se puder abrir para mim lá em João 6:63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida.
Amém? Como é importante eu chegar até aqui. Como é importante eu chegar até aqui. Porque aqui você vai desfrutar de uma presença, desfrutar de algo novo de Deus. Amém? Só que, eu não sei se isso já aconteceu com você, nesse nível de alma, se você se identifica com isso, mas quando nós decidimos ter um tempo a sós com o Senhor, um tempo de oração, você tem que se programar, você tem que se planejar para isso, sabe? Você tem que desliga seu telefone, sabe? Tem mais gente em casa, tem criança, cachorro, prende o cachorro, avisa, ó, eu vou tirar um tempo de oração agora, se alguém me chamar, não estou aqui, não me chame, sabe? Se organize para isso, porque você pode estar aqui e estar ali, naquela luta, um monte de pensamento atravessado, isso e aquilo, e você está ali, de repente quando você está próximo de passar para o próximo nível, toca uma mensagem, isso, nossa, será que é meu patrão? E aí você retrocede tudo de novo. Amém? Se organize. Quando você, e nós temos que ter isso constantemente, senão nós nos acostumamos com essa oração no nível da carne, que é uma oração rasa, é uma oração onde que você não ouve a Deus. Amém? E achamos que está tudo certo. Não, eu já orei, já coloquei tudo diante de Deus, sabe, com um desencargo de consciência, sem ser deixado ser tomado por Deus, porque no nível do Espírito você é tomado por Deus. Mas às vezes você consegue aqui nessa luta tudo, até chegar aqui no nível da alma, e você desfruta aqui, e engrandece ao Senhor, e adora ao Senhor, e louva ao Senhor, e as coisas começam a fazer sentido, e para você já está bom. Só que sabe, irmãos, eu sei que a nossa vida é corrida, eu sei que nós temos muitos compromissos, muitos afazeres, mas sabe, você tem que se dedicar na oração, você tem que se dedicar em ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Como você vai conhecer alguém que você não se relaciona? Como que você vai conhecer alguém que você não tem intimidade? Sabe, nós podemos aprender a ser crente, podemos ter um linguajar de crente, podemos até se vestir como crente, podemos vir em todos os cultos, até dizimar, sabe, mas se você não tem um nível de intimidade com o Senhor, é muito raso, porque nós fomos feitos para ter um relacionamento com o Senhor. Quando Deus fez Adão e Eva, foi para ter um relacionamento. A palavra de Deus fala que todo dia no virar da tarde, o Senhor ia lá conversar com Adão, ia ter um tempo de relacionamento, de intimidade. Só que Adão perdeu a presença de Deus, ele perdeu isso, e Jesus, ele veio restaurar. Então quando a palavra de Deus diz que nós temos livre acesso ao trono da graça do Senhor, nós temos, mas nós não queremos percorrer o mapa, nossa carne é mais forte, nós deixamos ela governar, e a nossa carne odeia as coisas de Deus. Sua carne, ela não quer orar. Grava isso, meu irmão. Quando você estiver lá com dificuldade de orar, fala: carne, você querendo ou não, você vai orar. Você querendo ou não, você vai louvar ao Senhor. Não importa se eu tiver que ficar 50 minutos, 1 hora. Sabe por quê, irmão? Senão nós podemos passar uma vida inteira vivendo uma vida rasa espiritual, sendo que Deus tem coisas grandes, poderosas e maravilhosas para revelar a você. Amém?
Mas se eu ando só no nível da carne, se eu alimento só minha carne, a minha resposta também vai ser carnal, nas dificuldades, nas lutas, nos desafios, nas coisas que eu tenho que vencer em mim mesmo. Agora, quando eu busco ter uma vida de relacionamento com o Senhor, atravessar o nível de alma, chegar até a parte mais íntima do nosso ser, que é o nosso espírito, que é onde que o Senhor fala conosco, sabe? Até as nossas dificuldades ficam tão pequenininhas. Aquilo que parecia ser um desafio, né? Porque às vezes fala assim, tem que orar 3 horas da manhã. Às vezes fala assim, nossa, mas 3 horas da manhã. Meu irmão, se você desenvolve um relacionamento de intimidade com o Senhor, pode lançar o propósito que for. Vamos supor que o apóstolo lança um propósito aí, nós vamos durante 21 dias orar 3 horas da manhã, eu quero todo mundo online. E aí? E aí? Sabe, é a hora de disciplinar a nossa carne e dizer que quem manda não é ela, porque a nossa carne ela não converte, veio do pó vai voltar. Amém? Agora falando um pouco, 19, falando um pouco aqui agora do reino do Espírito. Amém? Quando nós estamos aqui ainda no nível da alma, as palavras já são poucas. Você reconhece a bondade de Deus, o favor de Deus, o cuidado dEle. Sabe, aquele louvor te quebranta, você começa a lembrar de experiências com o Senhor, e você começa a ter um tempo gostoso ali, e você está indo, até que você atravessa para o reino do Espírito. Quando você chega aqui, meu irmão, é como se o Espírito estivesse te esperando, Ele levantasse agora, e Ele te abraçasse, e agora vocês se tornam um, e agora Ele começa a adorar o Pai por meio de você, você é apenas um instrumento. Você começa agora a cantarolar canções que você nem conhece, você começa a exaltar o Senhor de um jeito que você, aqui, quando eu atravesso para esse nível aqui, agora é Ele que conduz, é Ele que direciona, você já não impõe mais nada, você apenas desfruta. Amém? Às vezes nós só não temos mais experiências com Deus, porque nós não o buscamos, né? Tem pessoas que ficam esperando um culto poderoso, pastor cheio da unção, e amém, Deus usa muitos homens e mulheres de Deus para nos abençoar, para nos direcionar, realmente para destravar coisas na nossa vida, amém, só que nós temos que aprender a ter um relacionamento íntimo, sincero com o Senhor. Quando Jesus fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está falando aqui, do nível mais íntimo do seu ser, que é teu espírito. Você adorar o Senhor com o teu espírito. Amém? Aqui eu fico lutando e tentando, nível da carne. E aqui Deus, Ele está me vendo, mas eu não escuto a voz de Deus. No nível da alma, as promessas de Deus, elas ganham sentido. Sabe, a bondade de Deus, o cuidado que Ele tem com a minha família, com a minha vida, os livramentos. Só que aqui, Ele fala com você. Aqui Ele fala com você. Amém? Só que, enquanto nós estamos aqui, parece que há um abismo, né? Parece que é tão difícil. Mas se você entender que você é corpo, alma e espírito. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele coloca espírito, alma e corpo, porque nós somos espírito, possuímos uma alma e apenas habitamos no corpo.
O corpo serve para você se locomover, para você. Amém? Nossa alma é o nosso nível de vontades, de emoções, de mente, é o nosso psique. Mas existe um lugar mais íntimo, dentro de você no teu espírito, que é na onde o Senhor habita e na onde Ele quer se revelar para você. Se revelar para você. Amém? Tempo de conversão não quer dizer nada. Tem pessoas, tem muitos versículos decorados. Irmãos, isso também não quer dizer muita coisa não. Lógico que tudo que Deus faz é pela palavra. E se hoje eu estou aqui na Shekinah, caminhando com vocês, é porque é uma igreja que tem compromisso com a palavra. Com a palavra. Amém? Porque tem muitas pessoas que até rompem nisso aqui, mas eles gostam mesmo é no nível da alma, da emoção, daquilo. Só que é aqui, ó. E é a palavra de Deus que vai te direcionar. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é por meio da palavra. Amém? Que nós possamos romper. Como eu coloquei o título, né? Mapa, sabe? Mapa do tesouro. Porque realmente isso aqui é um tesouro escondido dentro de você, que é só você que pode ter acesso. É só você que pode buscar até encontrar. Eu não posso buscar por você. Eu não posso encontrar por você. Há um tesouro dentro de você, que é no nível do teu espírito. Amém? E você tem que lutar, você tem que buscar. Aqui já começa a fazer sentido. Mas você tem que chegar até o tesouro. Até onde o Senhor Ele fala com você. Até onde Deus se manifesta para você. Amém? Que a sua oração, o seu tempo de solitude com Deus, amém? Isso é muito importante. Tempo a sós com o Senhor, ele possa ser diferente. Amém? Se você conseguir entender que você tem que romper isso aqui, se você conseguir entender que a sua carne, ela não gosta das coisas de Deus, ela não quer, ela não se converte, e aqui você é tacado, bombardeado, e aqui parece que é difícil mesmo, parece que Deus não está te ouvindo, só que continue, porque Deus ele não consegue, Ele não fala com você, mas Ele está te vendo, sabe? Rompa o nível da tua carne na oração, e quando você chegar nessa, nem que demore, irmãos, eu já demorei 2 horas aqui, viu? Até chegar aqui, mas eu falei, eu vou chegar até lá. Rompa que isso aqui, não fique só aqui no nível da tua carne, não fique nesse nível onde que Deus nem fala, amém? Nível da alma é um pouco melhor, né? Só que Deus tem algo muito mais profundo, amém? Aqui, palavras que são liberadas na sua vida faz sentido, propósito,